e já vamos começar com esse grande absurdo. Alexandre Frota protocola pedido de CPI para investigar a facada de Bolsonaro. Ele noticiou que iria fazer isso e ele fez. A novidade aqui é que, olha só, ao Poder 360, já deu entrevista, o deputado Alexandre Frota disse que tomou a decisão de abrir a CPI da facada após assistir ao documentário Bolsonaro e Adélio, uma facada no coração do Brasil, do jornalista Joaquim de Carvalho. Hoje eu tenho noção de quanto muitas coisas não estão explicadas. É mole? Isso daqui foi feito em parceria, inclusive, com a TV 247, que é do Brasil 247, que é aquele blog petista que já apareceu aí naqueles escândalos antigos do passado, principalmente era a Dilma. Frota também, tudo leva a crer que Bolsonaro tinha um problema sério no intestino e ele aproveitou dessa situação, criou esse fato e, com isso, ele venceu as eleições. É mole? É mole isso? Vocês conseguem entender o nível da gravidade da situação. Frota também questionou a prisão de Adélio, por não ser em local específico para tratamento psiquiátrico. Por que Bolsonaro aceitou tão facilmente que Adélio agiu sozinho? Eu acho que o Bolsonaro não aceitou tão facilmente não, né? Todo mundo lembra que foram inúmeros pedidos, investiga aí, né? Espero que o Arthur Lira não haja a favor de Bolsonaro como tem feito. E por fim, o Frota já está desejando, expondo aí para o Brasil, que ele deseja que a Érica Cocai, do PT, seja a relatora, e o deputado Júnior Bozella, do PSL, da ala opositora ao governo, seja o presidente da CPI. Você acha que a mídia vai abraçar essa CPI ou não vai? E Érica Cocai, eu vou falar para vocês, em termos de atuação parlamentar, é uma deputada que sabe jogar esse jogo. Sabe jogar esse jogo, poderia criar muitos problemas para o governo. Não é uma deputada preguiçosa, de primeiro mandato, nem nada. A oposição nunca para. E, como se isso ainda fosse pouco, você vê aqui agora o próprio PT falando, né, que o deputado pede CPI sobre atos golpistas no 7 de setembro. E o absurdo disso daqui é que foi solicitado pelo deputado José Guimarães. Aquele deputado que o crime prescreveu, ele foi pego aí numa história lá que tinha de um tal de dinheiro na cueca, e passaram tantos anos, aí prescreveu, e agora ele é inocente, porque prescreveu. Então não adianta nem ficar falando disso daí. Mas o rapaz aí da época do escândalo do dinheiro na cueca, do PT do Ceará, apresentou nesta segunda-feira, dia 13, um requerimento para que a Câmara abra uma CPI para apurar os atos golpistas no 7 de setembro. Guimarães precisa de 171 assinaturas. Segundo Guimarães, a comissão investigaria os responsáveis e os financiadores dos atos antidemocráticos da semana passada, além de apurar o uso de recursos públicos nesses protestos. Tem como dar certo algo? Brasil. E a CPI da pandemia? Essa daqui todo mundo já está chamando de circo já, né? A Elisa traz duas matérias, aqui do dia 2 e do dia 13. Dia 2. CPI quer mãe de Paulo Gustavo e música de Elis Regina em cerimônia de encerramento. Ouça aqui. E ontem, o Guilherme Amado nos informa que a CPI da pandemia convida Paula Lavigne para produzir cerimônia final dos trabalhos. É um show. Eles querem fazer um show. É essa surpresinha desagradável que você falou que o Renan tá preparando? Não, isso aqui é besteira. Isso daqui é besteira. Isso daqui é para ajudar a mídia. O problema é mais sério. O Renan não é besta. Mas olha só. Omar, Randolph e Renan preparam cerimônia para encerrar a CPI. Os integrantes da CPI planejam uma cerimônia midiática para encerrar os trabalhos iniciados em abril deste ano. A cúpula da comissão planeja apresentar o relatório final ainda em setembro, ainda este mês. Então já pode esperar, quem sabe no início de outubro, a retomada da CPMI das fake news. Segundo o jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópolis, a produtora Paula Lavigne, ex-esposa do Caetano Veloso, foi convidada a planejar a cerimônia de encerramento da comissão. O relator Renan Calheiros quer convidar a mãe do humorista Paulo Gustavo, a Dea Lúcia Vieira Amaral, para discursar. A ideia é reunir um familiar de uma vítima de cada um dos 26 estados e do Distrito Federal para prestar uma homenagem a todo mundo que perdeu a vida. Só que é isso aqui que é o problema. Renan Calheiros está conversando com Cacai. Tivemos 1.001 CPIs na história do Brasil. 1.001. Todos iguais. Agora essa porque o governo Bolsonaro quer mudar a regra do jogo. Agora que é Bolsonaro, vamos mudar a regra do jogo agora? Agora vamos mudar a regra do jogo. Mas não sempre foi assim? Não importa.
é contra Bolsonaro, então vale tudo. Vale tudo porque é pelo bem do Brasil e Bolsonaro é um golpista, antidemocrático, eletricista, taxista, toda aquela ladainha que vocês já estão cansados de ouvir. As propostas de Cacai a Renan Calheiros. Renan chamou o Cacai para ajudar. A matéria diz que o Cacai falou: Renan, não vou poder ler as 1.500 páginas do relato. O relato tem 1.500 páginas. Não vou ter como ler isso. É muita coisa, não vou perder meu tempo. Agora eu posso te ajudar com algumas propostas legislativas, os famosos jabutis, para você escorregar. Porque uma vez que esse relatório está pronto, ele vai para a Câmara, o Arthur Lira pode dar prosseguimento ou não, e ainda tem a questão da PGR que também pode dar prosseguimento ou não. Só que o Cacai quer impedir que o Arthur Lira e o Aras possam decidir o futuro do relatório. Olha a ideia do Cacai: tirar do presidente da Câmara e do PGR os poderes que definem se o relatório final de uma CPI será simplesmente arquivado. Cacai quer que o presidente da Câmara tenha 15 dias para decidir o destino do relatório e, se optar por arquivar, não vai arquivar de vez. Vai ter que levar a decisão a plenário, que está lá a palavra final. Vai ser o plenário da Câmara. Mudou. Primeira vez na história do Brasil, né? Pelo menos que eu me lembre. Proporá também que, se não concordar com a proposta de crime comum, o PGR será obrigado a apresentar sua decisão de arquivamento a um grupo de 7 subprocuradores para dar uma palavra final. Agora mudou, né? Olha só. Vamos mudar a regra do tabuleiro. Faltando o quê? Um mês para acabar. Não é no início da CPI, não. Assim, a gente vai montar uma CPI, vai fazer isso, vamos fazer aqui uma lei, vamos modificar a Constituição. Não. Vamos perguntar aqui pro Cacai. Cacai, ajuda aqui, ver o que pode fazer, ver aqui a questão da hermenêutica que a gente pode mexer. A oposição no Brasil realmente é assim, né? E é capaz disso daí passar, né? Conhecendo como é que funcionam as coisas no Brasil, sendo contra Bolsonaro, vale tudo. PT vê grande obstáculo para impeachment de Bolsonaro. Ó a conversa mole. Ó a conversa mole. Nada pior para o PT do que esse clima de terror na eleição. Isso inibe a militância de fazer campanha. As pessoas têm medo de pôr um adesivo fora Bolsonaro. Muita gente não foi para as manifestações do Grito dos Excluídos em 7 de setembro por medo, diz o Padilha Colonna, um petista. Para justificar a falta de apoiadores nas ruas, a culpa não é que não tem eleitores. Não é porque o Lula não tem eleitor, não. É porque os eleitores do Lula estão com medo dos bolsominions. Estão com medo de vocês. E a imprensa já está aqui, ó, criando a narrativa. A Lula não vai nem fazer campanha. Vai fazer campanha e ainda assim todos os institutos de pesquisa vão mostrar que o Lula está em primeiro lugar, sem fazer campanha, sem público, sem militante, sem rodar o Brasil, porque o Lula está em primeiro lugar. E você tem que aceitar isso daí.